discutindo, comentando a movimentação de governadores da direita para um jantar que aconteceu ontem aqui na capital federal, organizado pelo chefão do União, que é o Antônio Rueda, e também o tema desse encontro foi justamente a eleição de 2026. Ótima tarde a você, seja bem-vindo aqui ao Em Tempo Real na Jovem Pan. Nos conte o que só você ouviu desse jantar que foi servido ontem aqui, regado a muita discussão sobre as eleições do ano que vem. O que foi na sobremesa? A discussão do nome? É isso, Bia? Olha, a sobremesa foi um pacto fechado para 2026, viu, Bruno? Boa tarde para você, para a Márcia, para todo mundo que nos acompanha aqui em Tempo Real. Olha, depois desse jantar, que durou até tarde, pelo menos até meia-noite em Brasília, muitos governadores acabaram dormindo por aí, Bruno, mas alguns deles desembarcaram aqui na capital paulista na manhã de hoje para um evento do mercado financeiro. E foi nesse evento aqui em São Paulo, então, que a gente descobriu, e conseguiu conversar com os governadores sobre o que foi mais discutido durante esse jantar. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deu uma declaração agora há pouco para a imprensa dizendo o seguinte, que eles fecharam, então, um pacto para 2026. E o que teria nesse pacto? A decisão de que os vários nomes da direita que são colocados até agora como presidenciáveis poderiam disputar, cada um pelo seu partido, no primeiro turno, mas que no segundo turno, independente de quem passar, vai receber o apoio de todos os outros. A gente tem, inclusive, um trecho dessa fala de Caiado. Vamos acompanhar. O foco está preservado, o foco está mantido. Nós fizemos um acordo ontem. Aquele que for para o segundo turno terá o apoio dos demais. Nós vamos ganhar as eleições de 2026. Nós vamos pacificar o país. Eu já deixei claro que nós vamos anistiar o 8 de janeiro, parar com essa crise, parar com essa discussão no Brasil e governar para atender as pessoas. Além de Caiado, esse jantar contou, por exemplo, com Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, eram 9 nomes no total, além também de dirigentes de vários partidos, Valdemar Costa Neto, Gilberto Kassab, dirigente do Republicanos, claro, Antônio Rueda do União Brasil, Ciro Nogueira, muitos nomes importantes, e o recado foi esse então. Todos eles concordaram com esse pacto, com esse acordo para o ano que vem. Ronaldo Caiado também comentou um pouquinho sobre as postagens recentes do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que foram inclusive republicadas por outro filho dele, o Eduardo Bolsonaro, sobre essa união de governadores de direita. A gente também contou aqui, Bruno? Foram pelo menos 2 jantares já nos últimos tempos, muitos eventos em conjunto. E aí, Carlos Bolsonaro chegou a chamar esses governadores de ratos, dizer que eles estão surfando na onda, então, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Caiado rebateu essas acusações, assim como Romeu Zema, que estava nesse mesmo evento com o mercado financeiro hoje, e os dois disseram o seguinte, que a família Bolsonaro está passando por um momento muito delicado, muito difícil, e que eles estão relevando comentários como esse porque entendem que o momento para eles é um momento complicado. O que eu apurei é que os governadores vão adotar mesmo esse discurso daqui para frente. Não só os dois que falaram publicamente, o Zema e Caiado, mas todos os governadores, quando questionados, devem responder dessa forma. O objetivo é não causar nenhum tipo de indisposição com a família Bolsonaro, que é importante para eles. Para a gente fechar, Bruno, sobre esse assunto, além disso, Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, também esteve nesse evento e a gente perguntou por que ele não foi na reunião, nem nessa, nem naquela anterior, Ele disse que chegou a ser convidado, que ontem não conseguiu ir por problemas de agenda, que ele continua dialogando com esses governadores, mas deixou claro que não concorda com todas as pautas, principalmente que não está alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive criticou Eduardo Bolsonaro e chamou ele de culpado pelo tarifaço imposto ao Brasil, Bruno. Alinhamentos em relação às eleições do ano que vem, um raio-x do que foi o jantar na noite de ontem aqui na capital federal, ainda falando com a Beatriz Manfredini, os governadores também indicaram uma grande preocupação com os rumos para as eleições e também sobre a soberania do Brasil. Como esse assunto foi colocado à mesa nessa discussão nas últimas horas, hein, Bia? Pois é, Bruno, esse evento de hoje tinha um outsider, digamos assim, Além de Leite, também de Caiado e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Helder Barbalho, governador do Pará, também participou. Eu coloquei ele como uma pessoa de fora porque ele tem um outro espectro
político mais alinhado ali à esquerda ou centro-esquerda, mas participou desse evento com o mercado financeiro e também conversou um pouco com a imprensa. Ele disse para a gente, rebateu algumas acusações e algumas falas de Eduardo Bolsonaro, por exemplo, e chegou a dizer que o deputado que está licenciado, aliás, a licença dele já acabou, nos Estados Unidos, mas que permanece por lá, não está trabalhando pelo que foi eleito, em prol do Brasil, e sim em prol dos interesses próprios. Ele disse, inclusive, que Eduardo Bolsonaro está defendendo interesses norte-americanos ao citar o tarifaço. E Helder Barbalho também pontuou e reforçou a importância da soberania brasileira. Por fim, ele foi questionado sobre uma fala do governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio disse que o Brasil, nessa negociação com os Estados Unidos, deveria dar uma vitória aos norte-americanos. Helder Barbalho saiu em defesa do Brasil e de forma contrária a Tarcísio. A gente também tem um trechinho dessa fala. Vamos acompanhar. O Brasil deve dar vitória ao povo brasileiro. O Brasil tem que servir ao povo brasileiro. Quem tem que cuidar de dar vitória ao presidente dos Estados Unidos é o povo americano. Nós temos que cuidar dos desafios do Brasil, que são muitos, e não imaginar que é papel do Brasil ficar fazendo homenagem a outra nação. Então, o governador Helder Barbalho fez aí críticas fortes à direita, pontuou o lugar dele, mas sobre o jantar diz que é natural com a chegada aí de 2026 que essas alianças ideológicas se formem. Tudo isso nesse evento aqui na capital paulista, hoje pela manhã. Bruno e Márcia. Obrigada, Bia Manfredini, pelas informações. Lembrando que tem também a coluna da Bia Manfredini lá no nosso site jp.com.br. Você tem detalhes exclusivos sempre dos bastidores da política aqui de São Paulo. Agora, 2h43, vamos para os comentários nas redes sociais. Você mandou já muita coisa, a sua opinião sobre a nossa enquete do dia. Você acredita que a CPMI do INSS vai resolver alguma coisa? Ela vai ter algum tipo de entendimento? Vai trazer investigação? Vai mudar alguma realidade? Vamos ver então o que você disse aqui na tela da JP nas redes. Já abre o primeiro comentário para mim, por favor. Vamos lá, porque vocês estão mandando para o 11 9 13 25 80 55 e também em várias redes sociais. O Vanildo, por exemplo, ele escreveu essa mensagem no YouTube. Disse: as Forças Armadas têm que monitorar esses americanos que estão aí. O Vanildo está falando sobre aquele avião que chegou, que o Eliseu Caetano estava comentando. Então, realmente a gente tem que monitorar para saber o que é, né, Vanildo? Obrigada pela sua mensagem. Conforme forem chegando as mensagens, a gente vai lendo aqui em tempo real. E o tema da nossa enquete, então, a gente continua querendo a sua participação. Você acredita que a CPMI vai trazer algum resultado para a gente, significativo para a melhoria do INSS, inclusive? Manda a sua mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp. A gente quer muito a sua participação aqui em tempo real, tá bom?